Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Bate-papo anterior, um pouquinho apimentado, né? Baixinha Giraldelli sendo a baixinha. Quem conhece ela sabe que, tipo assim, o tamanho que não tem o coração é grande, é um amor de pessoa, mas ela não perde a oportunidade de dar aquelas alfinetadas no governo, prefeitura e por aí em diante. Bom, nós sabemos que o cenário nacional não é fácil, né? Mas quero agradecer mais uma vez a presença dela e recebemos agora a secretária de Educação, Edilene de Souza. Primeiramente, secretária, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por reservar um espacinho na agenda para nos atender. A gente sabe que no meio dessa pandemia está sendo bem corrido. Isso, com certeza, mas a gente faz questão, inclusive é uma forma da gente dar satisfação para a comunidade, né? Quando a gente vem no programa, conversa e explica, às vezes as coisas ficam mais claras, né? Secretária, quero já começar fazendo uma pergunta que eu acho que é a pergunta base que todos estão perguntando. 2021 chegou, a pandemia não ficou no passado e já se começam os projetos para 2021, educação híbrida, presencial, não presencial, creche. Como que está essa organização? Então, Crispim, nós temos um decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Que a gente encaminhou lá no final de janeiro, né? As atividades para o município de Cuiabá, as unidades municipais, ela está acontecendo desde o dia 8 de fevereiro de forma remota. Então, fevereiro e março, remoto. A partir do dia 1º de abril, aí a gente vai começar no processo híbrido para as crianças acima de 4 anos, ensino fundamental, EJA, né? E as crianças menores, a gente vai fazer a divisão de 50% e 50%, mas a partir de 1º de abril. Certo, vamos lá. A partir do dia 1º de abril vai ter esse famoso sistema híbrido de educação. Para as pessoas que estão em casa, se falando de municípios, a gente tem uma população bem carente. Então, para a gente esclarecer bem, o que é um sistema híbrido de educação? Hoje é considerado uma palavra que está em ascensão, mas é um processo que já existia no passado, dentro da educação. O híbrido é aquela parte em que a criança faz em casa. Ela tem a parte presencial e a parte em casa. Então, quando o professor direcionava uma atividade de casa, a criança estava no sistema híbrido. Quando vai fazer uma pesquisa, é um sistema híbrido. Agora não, agora ele vem mais afunilado por conta da pandemia, onde a criança vai estar um dia frequente e em outro dia ela vai ser atendida de forma remota, ou com apostila, ou com atividade virtual, ou com outras atividades que a unidade vai estar encaminhando para esses pais. Ela continua tendo aula de segunda a sexta, porém vai ser uma vez por semana presencial ou vai ser mais vezes? É um processo que nós vamos estar discutindo com a rede. A Secretaria de Educação hoje tem 2 propostas, né? A primeira é um dia sim e um dia não, presencial e os demais híbridos, e tem aquela questão de uma semana. Então a criança, principalmente do ensino fundamental, que está no processo de alfabetização, então ela vai uma semana sim e uma semana não, né? Lembrando que o professor tem a questão do processo das horas atividades, que ele precisa planejar, né? Mas isso aí é uma discussão que nós vamos abrir com os profissionais da rede, inclusive com a participação dos pais, porque é um momento novo, diferente, e para ele dar certo, Crispim, a gente precisa discutir. Hoje nós estamos num país democrático, existem as limitações, mas o que tem que ser discutido, a gente precisa discutir, porque quem vai fazer lá na ponta é o profissional da educação e é o pai que vai estar acompanhando em casa, né? Certo. Já sabendo que vai ter essas medidas híbrido, um dia sim, um dia não, ou uma semana sim ou não, vai voltar ter aulas presenciais. Sim. Quais são as medidas de segurança que vai ser tomada? E vai ter algum monitoramento para isso, secretário? Isso, já temos. A rede municipal, cada unidade, das 166 unidades, cada unidade criou um plano estratégico de retomada segura. O que é isso? Isso lá compõe 2 eixos. O primeiro é a questão das medidas de biossegurança da unidade, né? Que isso a gente, desde o ano passado, de maio, a gente já vem trabalhando com os nossos profissionais, fizemos formações virtuais, fizemos as aquisições de todos os insumos para essas medidas de biossegurança, seria o termômetro, o tapete, máscara, álcool em gel, dispenser e todos os outros produtos
né, e será realmente monitorado. E a questão, o eixo 2, que é o pedagógico, né, que aí entra a questão do planejamento diferenciado por conta da questão híbrida. E um ponto muito importante é que as unidades, elas só vão aceitar a criança que o pai autorizar. Crispim tem uma criança matriculada, então ele tem que autorizar o retorno do filho. Para o retorno. Isso, para o retorno. Porque o pai tem que estar seguro de que ele está mandando a criança para a unidade, né? Então isso aí tudo compõe o nosso plano de retomada e temos sim o acompanhamento, nós temos a vigilância sanitária, nós temos o comitê de combate ao Covid, nós temos o conselho municipal que hoje já faz a fiscalização, inclusive nas unidades privadas que já retornaram, né? Então a gente tem essa sequência sim de trabalho. Certo. Sabendo a dimensão da cidade de Cuiabá, o município de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, como a senhora avalia a educação nesse período da pandemia? É muito difícil, às vezes, para o pai que está em casa, entender o processo de aprendizado da criança. Hoje nós fizemos a abertura da avaliação da prova Cuiabá, que nós realizamos ela em dezembro, e 16 mil crianças voluntariamente participaram. E foi surpresa para mim, Crispim, porque assim, a gente teve um índice muito bom em vista do que se espera. Então a criança não aprende só na escola e nem só aquelas matrizes de habilidades que a gente modela para o ensino, o processo escolar, é fundamental na vida da criança. A criança aprendeu muito com essa pandemia. Nossas crianças mostraram isso, inclusive em textos escritos, né? Então, assim, a criança aprende. A ansiedade, às vezes, do pai é a falta de acompanhamento. Isso faz falta para a criança. A questão da socialização faz muita falta para a criança, né? Mas, na realidade, todo processo novo é um processo de ensino-aprendizado, não só para as crianças, mas para nós adultos. Essa pandemia chegou no mundo e em menos de 2 meses o mundo inteiro estava infectado. Sim, e a gente virou de cabeça para baixo. Isso, então a gente teve que criar, né, estratégias para sobreviver. E eu acredito muito nos nossos profissionais da rede. São pessoas realmente dedicadas, né? E a gente fez um trabalho consolidado, tivemos a ITV, nós temos o canal no YouTube, fazíamos assim, formações continuadas constantes, ainda estamos fazendo. Então isso melhora muito a qualidade do processo do ensino-aprendizagem para o aluno lá na ponta. Então a ânsia do pai, às vezes, mas meu filho não está aprendendo, não está assim. É que a gente tem que deixar de lado um pouquinho, que nesse momento a gente não pode cobrar o que seria de um ano comum. Nós estamos vendo uma época diferente. Nós vamos entrar nesse detalhe em relação, o meu filho não está aprendendo, mas eu gostaria de até fazer uma observação até para quem está em casa nos assistindo. No meio da pandemia ano passado, nós chegamos a fazer algumas matérias e teve um educador que nos deu uma entrevista, ele comentou uma situação que é bem interessante. O professor tem que ser professor, o pai tem que ser pai. Justamente. O pai não consegue, não é que não consegue, pode até conseguir, mas o pai não é professor. Aquela paciência que exige, aquele jeito que exige. E ainda mais quando a senhora mesmo mencionou, virou de cabeça para baixo. De repente os pais se viram como professor. Ele não tinha aquele mesmo preparo, não tinha aquele mesmo... Não estou falando que o pai não tem preparo de ser pai, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou falando de educação, é diferente, certo? E aí aconteceu as situações. Eu vou para um recadinho, secretário, e nós já voltamos, que eu quero fazer uma pergunta muito interessante para a senhora. Produção, puxa. Olá pessoal, vocês sabem onde vocês ficam atualizados, sabendo tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo? www.temdetudonews.com.br. Esporte, cultura, entretenimento, agricultura e muito mais você encontra aqui. Então acesse www.temdetudonews.com.br. VaptVupt, recadinho dado. Secretária, sabemos que muitos pais e alunos estão tendo inúmeras dificuldades no ensino e aprendizado. Existe algum projeto para que possa recuperar esse ano perdido? Sim, com certeza. É o momento, é aquilo que eu falei, do processo ensino-aprendizagem, da matriz de avaliação que a gente tem, que são os referenciais curriculares, a gente tem feito sim. Nós já temos na rede um professor que chama professor de apoio. Então, o aluno que tem que comprovar aquela maior dificuldade, ele vai ser acompanhado
diariamente até que ele alcance as habilidades que ele não adquiriu no ano anterior. Virtualmente? Presencialmente. Quando a gente, isso eu estou falando no formato híbrido, né? Então a criança, ela trabalha de manhã e à tarde ela vai fazer o processo da sala de apoio. Então é um projeto já da rede e que a gente vai implementar de uma forma ainda maior, com um número maior de profissionais para atender a todos os alunos que não conseguiram adquirir as habilidades do ano posto. Certo. Nós vimos casos de pais que insatisfeitos, como eu disse, e entraram na justiça para requerer que seu filho não passasse de ano. Isso foi em escolas, né, particulares, tudo. A prefeitura, ela vem tomando algum cuidado para esse sentido? Sim, nós temos as propostas. Como eu disse, cada unidade, a prefeitura, a Secretaria de Educação, ela tem uma proposta. Hoje nós temos uma política consolidada, construída com a rede, e aí a gente, dentro disso aí, é o norte, né? Então, assim, os pais, eles vão ter todas essas informações, todas as dúvidas. Cada unidade que fez o seu plano de retomada, ela vai lá na unidade, o pai tem a informação. Meu filho vai vir? Que dia? Como que vai ser? O pai vai participar desse debate. Então, como o pai vai participar, vai facilitar ainda mais todo esse processo de ajuste, que é muito complicado, né? Essa história, a criança vai um dia sim, um dia não. Como que vai ser isso? Ah, mas eu preciso trabalhar. Então a gente precisa de reorganizar e o pai precisa de conhecer todo esse processo, né? Parece que não, mas é um processo difícil. Em Cuiabá nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso de pais que entrassem na justiça, porque a gente conversa muito com os pais. Nós temos os conselhos deliberativos que na formação deles já tem um representante de pais. Então esse pai normalmente ele fica responsável de passar as informações para os pais da rede. Certo. A senhora mencionou que tem quantos anos de educação? 36, eu fiz dia 5 de fevereiro. 36 anos de educação. No mandato anterior era adjunta. Nesse mandato a senhora assumiu a secretaria. E quais estão sendo os maiores desafios? Eu acredito que o maior desafio é adequar, né, esse processo remoto da educação em si. Porque foi tudo muito novo para a gente, nós profissionais, professores, né? O professor vai ter que estar utilizando o celular dele para trabalhar. Sim. Né? Então, assim... Engraçado como que é, né? Vou até interromper a senhora. Antigamente, o professor puxava a orelha dos alunos que não podia usar celular, que tinha que colocar o celular, desligar o celular no silencioso, não podia usar o celular dentro de sala de aula. Hoje em dia se tornou uma ferramenta de trabalho dentro da sala de aula. Esse, entre aspas, é o legado que acelerou, né, nesse processo de pandemia, que é o uso das ferramentas, das TICs na sala de aula, né? Então isso ajudou muito o professor e mais ainda o aluno, né? Secretária, eu quero voltar um pouquinho, até mesmo para a gente esclarecer um pouco melhor, a respeito sobre a educação híbrido, creches e de 0 a 3 anos e 11 meses. Não existe. O processo híbrido, ele acontece para criança acima de 4 anos, que ela já começa na pré-alfabetização, o ensino fundamental, EJA e as outras áreas dos outros que a gente não atende, que aí é privado, o Estado, né? O município ele vai atender híbrido. Crianças acima de 4 anos, que seria educação infantil 1, e 5 anos, educação infantil 2, todo o ensino fundamental e a EJA, né? A educação infantil não. Por quê? Porque a criança, o dia que ela vem na unidade, ela passa por todo o trabalho, né, de conhecimento social, sociocognitivo, que a criança são as habilidades que ela precisa desenvolver nesse momento. Em casa ela não tem atividade, né? Ela tem atividade na unidade. Por isso que ela não é considerado um processo híbrido. É um processo diferente de 50% presencial e 50% não. Até mesmo para poder começar a desafogar um pouco os pais que trabalham, aliviar as despesas em casa. Lembrando a todos que está previsto para começar o processo dia 1º de abril, caso não haja alteração na saúde. Eu gostaria que a senhora passasse para a gente canais de comunicação, onde os pais podem estar procurando essas informações, que nós estamos em fevereiro, tem praticamente o mês de março ainda, e está sendo discutido, a senhora mesmo falou que está sendo discutido, vai ter mais discussões ainda para saber se vai ser presencial uma vez, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma não, dependendo das faixas etárias, e também tem esse negócio da pandemia, pode ser que, dependendo se piore a saúde, entra algum outro decreto, nem volte, ou pode ser que não.
os canais de comunicação para a gente. Os pais podem estar indo direto na unidade. A gente sempre publica na nossa página da prefeitura. Todas as informações são publicadas na página da prefeitura. A gente encaminha para as unidades. Cada unidade tem que dar a informação para o seu pai, porque uma unidade tem uma peculiaridade que outra não tem. Então, cada unidade vai fazer um formato de estar passando as informações para o pai. Se vai iniciar, se não vai iniciar, porque isso vai ser público, vai ser um decreto, né? Caso esse modal que a gente tem organizado, que é 1º de abril, não se concretize, a gente precise prorrogar, então a gente vai ser feito um novo decreto do prefeito informando a população cuiabana. Secretária, quero agradecer. Essa câmera aqui é toda sua. Suas considerações finais, alertar os pais, algum recado, fique à vontade. Primeiro, quero agradecer a presença de estar aqui com você. Segundo, agradecer a todos os nossos profissionais da educação pelo brilhante trabalho realizado, apesar de todas as dificuldades. A avaliação que a gente fez na educação foi excelente, tá? E pedir para os pais que se tranquilizem. Esse processo é um processo novo, mas ele vai dar certo. É um formato que hoje o mundo inteiro está usando. Então a gente precisa, né, ter essa informação. Procure a unidade do seu filho, converse com o diretor, com o coordenador. Caso tenha dúvida, procure nós na secretaria. Nós temos um número que é o 0800 646 2003, que o pai pode colocar. Tem a nossa página, tem o nosso canal do YouTube e nós estamos à disposição na secretaria para tirar todas as dúvidas, principalmente dos pais. Mais uma vez, gratidão, muito obrigado por reservar um tempinho da sua agenda para nos dar esses esclarecimentos. E lembrando a todos vocês, além do portal da Prefeitura de Cuiabá, você também fica por dentro de tudo no site temdetudonews.com.br. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para o programa Bate-Papo.